Olá! Papo de Mãe que Ora hoje vai partilhar com você sobre o movimento de mães que oram pelos filhos. Você já teve curiosidade, olhando essa marca, olhando esse assunto de Papo de Mãe, de saber onde tudo isso começou? Se você já sabe, acho que a gente sempre conta a mesma coisa de forma diferente. Mas se você não sabe, fica ligadinha aí na tela porque você vai conhecer a nossa história, começando pela padroeira do movimento. Nossa Senhora de La Salette aparece nos Alpes franceses e aí nós temos um encontro com ela e tem tudo a ver com a gente, né? Mãe que chora lá. Você chora também pelo seu filho? Por isso nós vamos entregar nossos pedidos para nossa mãe. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação. Para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Quando se fala em movimento de mães que oram, as pessoas têm curiosidade de saber como aconteceu. A minha filha costuma dizer que surgiu da morte. A partir da morte de duas crianças, isso inquieta o coração dela para rezar pelos filhos, me chama para rezar com a minha nora, conta para a Aline e a Aline chama um grupo de amigas e nós temos a graça da Cris, da Aline estarem juntas no primeiro grupo. Nós éramos 5 mães. Não é verdade? Então, Deus começou todo esse momento chamando 5 mães. Interessante que essas meninas não tinham evangelização nenhuma. Há 12 anos atrás, apenas o desejo de rezar pelos seus filhos. E naquele momento, eu sempre lembro isso, porque eu trabalhava 18 horas por dia. Mas a palavra que chamou para minha vocação foi Josué 1, versículo 1. E eu sempre lembro a Aline que essa palavra também vai ser a palavra dela, não é isso? Após a morte de Moisés, o servo do Senhor falou ao seu filho Josué, filho de Num e ajudante de Moisés. Moisés foi aquele que tirou os judeus da escravidão do Egito e levou, até as portas da terra prometida. Mas foi Josué que entrou com o povo na terra prometida. E Josué vai dizer: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa este rio Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que vou dar aos filhos de Israel. Por que essa palavra é muito forte? Porque a minha avó foi o exemplo de fé na minha casa. E a minha avó morreu. E quando a minha avó morreu, a única pergunta que vinha no meu coração era: quem vai rezar pela família agora? É engraçado isso, né? Não tem ninguém para rezar. E aí não tem ninguém, vai tu mesmo, né, assim? E a partir dali eu comecei a rezar. E quando iniciou o movimento, isso ficou muito forte. Levanta-te, atravessa esse rio Jordão, tu e todo o teu povo. Por isso que eu digo para as meninas que eu não vou para o céu sozinha, porque eu vou para o céu. Ah, isso eu vou, né? A gente vai fazer um barulho, buscar e a gente vai para o céu. Mas nós não vamos sozinha. Você vai, mãe, com a gente? E aí,
A segunda parte é muito bonita. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Assim como ele esteve com a minha avó, ele está comigo. E assim como ele esteve comigo no bastão, ele vai estar com a Aline o dia que eu passar o bastão. E a próxima frase, ser forte e corajosa, pois farás esse povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. O movimento de mães que oram tem a missão de levar Jesus até a família. Para quê, Aline? Qual é o nosso carisma? Então, tia, o carisma é um presente que Deus nos deu, né? Então, qual é o carisma de você, mãe? É orar, interceder pelos teus filhos para a salvação da sua família. E esse foi a inspiração do movimento, né, tia? Que foi quando a gente começou. As mães foram rezar, foram espiritualizadas e intercedem intensamente pelos seus filhos para a salvação da família. Qual mãe que não intercede pela tua família para a salvação? Não é? Verdade. Carisma, gente, quando Deus olha para uma realidade, ele percebe, né, que existe algo a ser trabalhado. Como ele percebia a dor das mães com seus filhos, ele traz de presente o movimento de mães com uma tarefa, porque todo carisma tem uma tarefa: restaurar as famílias pelo poder da oração. Lembra sempre disso. Alguns vão ajudar a fazer caridade, outros vão entrar para o convento. Nós vamos restaurar, fazer de novo, voltar aquilo que Deus criou pelo poder da oração. Mas para isso, né, Cris, a gente tem uma espiritualidade. Temos uma espiritualidade que é o nosso jeito de ser, né? O movimento, a espiritualidade do movimento é uma espiritualidade mariana, né, baseada nas mensagens de Nossa Senhora de La Salette, que foi muito carinhosa conosco, né, e de forma que nós vivemos a mensagem dela nos nossos 3 pilares, que é a obediência, humildade e unidade. Então, tamanho é o carinho de Nossa Senhora conosco, que nos deu a mensagem, que é a mensagem baseada nos 5 anos que o movimento vive, que é a reconciliação, que é a primeira mensagem dela, que nos pede para nos convertermos. A segunda mensagem, que é a mensagem da oração, a terceira da Eucaristia, a quarta da penitência e a última da missão. Então, toda a espiritualidade mariana que o movimento vive foi baseada nas mensagens de Nossa Senhora. E tem tudo aqui no nosso livro, Cartas de Mãe que Ora. E a gente vive isso, e o objetivo do movimento, a espiritualidade, é viver tudo isso no nosso cotidiano. E é bonito, eu gosto muito desse livro, porque esse livro é a maturidade espiritual, né, do movimento. Quando a gente fala que a minha espiritualidade, a maturidade é também a do movimento, porque Deus foi tão carinhoso com a gente que Ele fez a gente viver os 5 anos para depois entender como seria esse jeito de ser. Porque uma coisa na teologia, né, é importante. Primeiro a gente vive, depois a gente escreve. A espiritualidade conosco não foi diferente. Primeiro a gente viveu e depois a gente colocou. Ô Ju, mas quem quer entrar num grupo, quem quer fazer, participar disso, o que pode fazer? Então, tia, esse movimento que começou lá com 5 mães, hoje já está espalhado por todo o Brasil e em muitos países também, né? Você pode encontrar um grupo das mães que oram na sua paróquia, nas escolas, de repente que o seu filho estuda. E caso você não consiga, assim de imediato, identificar tem o site e as mídias sociais do movimento. Site é Mães que Oram pelos Filhos oficial. Você entra lá, em cada lugar tem o Brasil está lá, e onde você tocar você vai encontrar um grupo de mãe. Então, se você tem essa vontade, se tocou o teu coração esse programa,
entra lá no nosso Instagram, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, tem que ter o oficial, porque senão vocês não vão entrar no normal, no certo. E procure lá a paróquia mais perto e vai espalhando esse movimento que eu tenho certeza que ele vai salvar muita gente por aí. Ou então pode abrir um grupo também na sua paróquia. Se não tiver, procure aqui no site do movimento e abra um grupo na sua paróquia aí junto com o seu pároco. E quando você entrar no site, você vai ver que tem uma equipe específica que vai te ajudar a abrir. E também no nosso YouTube, tem lá os 30 programas, que é o nosso jeito de fazer grupo, que é a metodologia. Então, isso também é importante se você quiser participar do movimento. Mas a terceira parte da palavra aqui, onde é importante a gente conhecer e que movimentou todos esses livros, ele diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei de Moisés que meu servo te prescreveu. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhais êxito por onde quer que andes. E isso é importante porque todo movimento tem a fundadora ou fundador, o cofundador ou a cofundadora. No caso do movimento de Mães que Oram, a Aline é a cofundadora e eu sou a fundadora. O que significa isso? Que a gente nem sabia, né, Aline? Nós tivemos que aprender. Significa que a moção, o que é moção? O movimento de Deus dentro da gente para fazer tudo isso. Porque isso não é invenção da cabeça da gente. A metodologia, a espiritualidade, o carisma, isso não é uma caixinha de Pandora que você vai tirando as coisas. Não. O movimento, o protagonista do movimento é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como numa novela o ator principal, né? Então, é o escritor do texto, ele é o diretor, então ele faz todos os papéis importantes. Então, o Espírito Santo vai suscitando no nosso coração e a gente vai transformando isso em ação. Segundo o ensinamento que nós aprendemos, com a minha morte, termina tudo que é novidade para o movimento. Isso é a maturidade do movimento e, a partir daí, isso continua tendo as modificações do tempo. Mas, por exemplo, quantos anos São Francisco já morreu? Mas o carisma continua exatamente igual àquilo que Deus suscitou no coração até a morte dele. Então, isso é importante porque a gente acaba conhecendo o que significa uma fundação. Então, nesse momento, nós queremos rezar para que você seja tocada no coração, porque, afinal de contas, todo filho precisa de uma mãe que ora. Feche os seus olhos. Se você é pai, se você é madrinha, reza conosco, pedindo mesmo ao Senhor a graça, primeiro, de levantar e atravessar o Rio Jordão, atravessar o mar da vida que tem tantas dificuldades e que você nunca atravesse sozinho, que todos na sua casa, todos na sua família possam te acompanhar, para que juntos possamos entrar na terra prometida que é o céu. Mas para isso, Senhor, ajude-nos a ser fortes e corajosas. Ajuda-nos a herdar a terra que o Senhor deu para nós. E principalmente, Senhor, Tu sabes o que eu peço muito no meu coração. Tu sabe que a minha oração, que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que nenhuma proposta do mundo, nenhuma proposta para o movimento que não for do seu agrado, que não caia no nosso coração. Porque nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Espírito Santo, seja o protagonista da nossa história. Beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. Até mais.